Nós estávamos dizendo ali que esse concílio parece mais um encontro de avivamento, né? Louvado seja Deus por isso. E eu creio, e você também crê, claro, e se isso está acontecendo é porque nós cremos. Deus, não há reunião para o Senhor que não seja santa quando Ele está presente. E se nós estamos aqui por causa dEle, louvado seja o Senhor, porque nós temos tido testemunho de que Ele está através da vida de cada irmã e de cada irmão. Louvado seja o Senhor por isso. De vez em quando eu tenho tido algumas alegrias tão intensas que dá vontade de sair pulando. Verdade? E cantando e louvando a Senhor, é muito bom isso. E, meus irmãos, eu quero compartilhar algo que Deus tem falado ao meu coração e que, na verdade, eu diria assim, é um sermão que Deus prega para mim. Né? Quer dizer, palavra de Deus para mim e o que eu quero compartilhar com a igreja do Senhor Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 31 até o versículo de número 38. Eu lerei na linguagem de hoje. Então, claro, as palavras estão com outra conotação, mas a mensagem não se perde, é a mesma. Quem quiser se colocar de pé para a leitura, Marcos 8, 31 a 38. Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: sai da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade, alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Tem misericórdia de nós, Senhor. Continua ministrando aos nossos corações, como o Senhor tem feito até aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Jesus Cristo. E bendito seja o seu Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Podemos assentar, irmãs e irmãos. Esse primeiro comentário que eu faço é de um livro do pastor Hernandes Lopes, presbiteriano, que tem uma série de comentários sobre cada livro da Bíblia e também sobre os evangelhos. E comentando sobre Marcos, ele coloca algo que todos nós aqui já sabemos. Todas as pessoas sobre a face da terra têm ânsia de Deus, têm necessidade de Deus, anseiam por Ele. E, por causa disso, a gente acaba criando as religiões. Quer dizer, Deus se revela e nós, às vezes, não entendemos a linguagem de Deus por causa da limitação do pecado que há em nós. Então, nós criamos as nossas religiões. E as nossas religiões, todas elas, são, na verdade, nas palavras do pastor Hernandes, repetições do malogrado projeto da Torre de Babel. Nessa busca religiosa, nesse desejo de construir a religiosidade, todos e todas nós somos pessoas confusas. Quem gosta de dizer isso é o Davi, né? Meu compadre, meu amigo, meu irmão. Aí Davi diz, está todo mundo confuso, é muita confusão. Na verdade, a gente é confuso mesmo, nessa busca de Deus. Nesse desejo de agradar a Deus, a gente se confunde na vida cristã. E há uma verdade absoluta, que é a verdade revelada, que é Cristo Jesus. Essa religiosidade, se é que Deus criou uma religião, Deus não criou, mas, assim, simplificando, como a gente fala corriqueiramente, há uma religião verdadeira e há religiões que não são. Na verdade, cristianismo não é religião.
Cristianismo é a revelação do próprio Deus, é Deus presente entre nós. E aí, essa verdadeira religiosidade, ela vem de Deus para nós. Ela desce dos céus, desde o começo de tudo. Antes que a gente existisse, Deus já criara tudo. Então, Ele se mostra primeiro. E se a gente existe e pensa sobre Deus, antes disso, Deus já existia, porque nos criou. Isso é tão óbvio, é tão lógico, mas a gente se confunde muito nisso na prática da nossa religiosidade. Então, a religiosidade cristã, ou a fé cristã, ela é teocêntrica. Deus é o centro. Mas na nossa confusa, os caminhos da terra é que chegam aos céus. E aí nós vamos reconstruindo as torres de Babel constantemente. E eu olho para a minha vida e vejo que nos meus altares pessoais erigidos a Deus, quantas vezes eu construí torres de Babel. E sabe Deus quantas vezes eu reconstruirei torres de Babel. E terei que permitir que o Espírito de Deus derrube esses altares para que o Senhor realmente venha de lá para cá. E não eu criando um espaço daqui para lá. Não é? Mas apenas que eu entenda e receba. Portanto, a nossa religião, ela é humanista, ela é centrada na gente. No que eu consigo, no que eu dou conta, no que eu posso, no que eu não posso, no que eu consigo, no que eu não consigo, a ponto da gente até fazer separação entre quem é santo e quem não é. Porque nós criamos os nossos parâmetros de santidade, de cristianismo, de gente crente, de gente incrédula, de gente do fogo e de gente da água gelada. Então, a gente cria esses conceitos, né, a partir da nossa religiosidade, a partir daquilo que eu sou, que eu sinto, que eu penso. Na fé cristã, a salvação é pela graça. E nós pregamos isso o tempo todo, mas, via de regra, eu tenho a tendência a viver a salvação pelas obras. Então, a gente observa muito o que é visível. E não é à toa que muitas irmãs e irmãos na nossa igreja não querem fazer parte do ministério de ornamentação, do ministério de visitação, porque não aparece. O bom é fazer parte, com todo respeito, né, ao ministério de louvor, porque aparece, quer queira, quer não, a da pregação da palavra, ou a da liturgia, porque todo mundo vê. E aquilo que não é visível fica desprezado, mas é decorrência da nosso próprio critério de que quem muito faz, visivelmente, é que é uma pessoa abençoada e santa. Na fé cristã, Deus se revela, e na nossa fé, a Torre de Babel se manifesta. O ser humano idolatra a si mesmo nessa fé. Na fé em Cristo, a adoração é a Deus. E no nosso culto, a adoração é a nós mesmos e a nós mesmos. Tanta verdade que a gente fica bicudinha e bicudinho se no culto não fomos apresentados, se no culto ninguém falou o nome da gente. Eu estou dizendo assim, eu sou bispa, estou bispa, né, sou pastora, mas se a gente está num lugar que tem todo o colégio episcopal e ninguém fala de um que fique de fora ou uma, a gente fica bicudinho. A tendência é essa. Né? Quer dizer, me deixou de lado, me rejeitou, me desprezou. Isso é parte da nossa natureza humana. Então, a gente tem essa tendência de querer estar no centro. Diferente do cristianismo, a pessoa está a serviço de Deus. Na nossa religião, inclusive metodista, Deus tem que estar a nosso serviço. Deus tem que fazer aquilo que nós entendemos que é o certo. Cristo orou que a vontade de Deus fosse feita no céu, como é, e na terra. Nós oramos diferente, que a vontade nossa seja feita aqui na terra, aqui e agora. Porque se Deus é Deus, fará a nossa vontade. Nós, às vezes, não pregamos isso, mas vivemos isso. Tanto que, quando as coisas não saem como nós queremos, nós tendemos a nos abater tão completamente, deixando de crer nisso. Se nós cremos, a hora de crer é exatamente quando acontece o que eu não queria, o que eu não pretendia. Na nossa religiosidade, meus irmãos, o que importa é sentir. Se eu fui ao culto e não senti nada, o problema não é a falta de um violinista como o Euclides, né? Kiko Fagundes, eu custei de decorar esse nome. Eu conhecia como Kiko Fagundes, né? Já mudou de nome. Então, Euclides, Kiko Fagundes, o que falta, às vezes, é um violinista como ele, ou um ministério de louvor como esse. Mas se não há isso e eu não sinto alguma coisa, então Deus não está presente. Como se Deus dependesse do sentimento e não da profissão de fé de que Ele é, Ele está e ponto final. Então nós vivemos muito pelo sentimento. É uma religiosidade sensorial e não racional. Então quem mais consegue promover emoções, mais tem o poder instituído da parte de Deus. É a nossa visão.
E muitas vezes as emoções estão no centro do culto e não o Senhor nosso Deus. Eu sou da antiga, eu sou do culto, né, das músicas que a gente cantou hoje aqui, de vencedores, né, dos hinos. Eu fui criada assim, não havia teclado, bateria naquele tempo, quando eu era criança, que eu fui para a igreja. O que havia era o órgão. E aquele de pedal, né, aquele harmônio, que tem gente aqui que nem sabe o que é isso mais. Né? Então, eu sou do tempo do harmônio. E eu fui criada, a minha fé se baseou no harmônio e nos hinos. Então, para mim, cantar um hino mexe profundamente com a minha espiritualidade. E continua mexendo. Então, irmãs e irmãos, nesse sentido, a gente fica avaliando hoje, não tem como não comparar, que nós sentimos falta, às vezes, de uma profissão de fé e até mesmo da simbologia do altar. Eu tenho dificuldade com a falta da simbologia do altar. Não é briga com isso ou com aquilo, mas assim, o altar da igreja tem que me lembrar que Deus é o centro. Então, quando às vezes eu chego numa igreja, até hoje eu estranho, que eu não consigo ver, porque é tanto instrumento, tanta coisa, que eu não consigo, eu me perco com tanta coisa assim. E o simbolismo do altar, da palavra, o centro é a palavra, né? O púlpito é do lado, porque eu não sou o centro, o centro é a mesa da comunhão de Cristo que se deu por nós. Tudo isso tem muita simbologia ainda para a gente, que foi criado nesse ensino constante da palavra, de Deus ser o centro do culto, e nada mais é o centro. Todo o restante se agrega. E aqui, meus irmãos, eu vejo que essa centralização de Deus, na verdade, não é que eu vejo, a palavra nos ensina, é a cruz de Cristo. E eu vejo que a cruz, lendo a palavra de Deus, a cruz não está presente só no Novo Testamento. A cruz está presente desde o Antigo Testamento. Algumas pessoas dizem, eu tenho um marido que é uma cruz. Ou então alguém diz, eu tenho um filho viciado em droga que é uma cruz. Eu tenho um pastor, uma pastora que é uma cruz na minha vida, né? Ou eu tenho uma ovelha que é uma cruz. Eu sinto dizer que essa cruz é problema humano que a gente resolve aqui nessa esfera. Mas a cruz de Cristo não tem nada a ver com essa cruz. Isso aí são problemas humanos, naturais, que vão nos ocorrer sempre. Mas o que Jesus está dizendo aqui é de uma centralidade de Deus e da vontade dele a tal ponto que eu tenho que renunciar a muito do que eu sou, do que eu quero, do que eu serei, para que eu possa caminhar junto com ele. A cruz de Cristo é a simbologia da entronização de Deus. Deus é o Senhor. A vontade dele é que importa. O querer dele é que importa. E isso, irmãs e irmãos, para nós é um constante exercício de abnegação. De entender primeiro aquilo que o bispo Raul disse aqui para nós. A visão de Deus é a missão. E a missão da igreja, a missão da igreja é a minha missão. E, meus irmãos, entender hoje a vontade de Deus, é preciso, para que isso aconteça, precisa lutar contra a corrente. Porque a gente ouve tanto ensinamento, são tantos ensinamentos que nos colocam em primeiro lugar, que satisfazem nossos desejos, nossas necessidades. É tudo voltado para a gente, para a minha carência, para a minha necessidade, para a minha falta eu tenho faltas, então o culto tem que preencher as minhas faltas, que o Senhor Deus fica mesmo em segundo plano. É como se Ele estivesse aqui para nos servir. E lendo o Antigo Testamento, eu quero chamar a atenção de um texto. Eu poderia usar qualquer texto da palavra de Deus, mas eu quero usar um texto de Ezequiel, capítulo 36, porque resume claramente isso que a palavra de Deus nos ensina. Deus fala para o povo assim, no versículo, Ezequiel 36, 17 em diante, não precisa abrir a Bíblia. No versículo 17, Deus diz, os israelitas pecaram muito, trouxeram todo tipo de pecado para mim. Com esse pecado, eles contaminaram a terra. Destruíram a natureza está chorando, as árvores estão sendo destruídas, constroem-se coisas e destrói-se aquilo que não pode ser construído pelo ser humano. E aí a gente vai lembrando da história do povo de Deus, a violência sexual, a violência contra a mulher, já existe desde Tamar e Aminon, que violenta a meio-irmã. O pai se omite, como muitos e muitas de nós hoje se omite diante dessas questões, e por causa disso gera uma crise familiar tão grande na família de Davi, o abuso de uma meio-irmã
leva o outro irmão a matar aquele, a se voltar contra o pai, a criar um exército autônomo de revolta contra o pai. E aí a gente vai vendo, irmãos, como o pecado se multiplica de geração em geração. Cada vez que nós não encerramos com o pecado, enfrentando de frente isso, nós vamos dando razão para que o pecado se multiplique. E a maldição familiar, por causa da prática constante do pecado, por não romper com o ciclo do pecado, traz desgraça e testemunho contra a vontade de Deus. E aí a violência que foi usada muitas vezes, pai abusando de filhas, nós percebemos a violência do poder econômico sobre outras vidas. E Deus diz, tudo isso tem difamado o meu nome. E Deus diz assim, eu os espalharei por sobre toda a terra, e os espalhou. E Deus diz assim, quando vocês estiverem espalhados, por eu ter que espalhar vocês, por causa do meu nome, todo mundo disse assim, mas que Deus é esse? Dá a terra para eles e toma a terra deles. Ou seja, Deus diz assim, o meu querer de dar a terra para que vocês cumprissem uma missão de me obedecer, de me centralizar e fazer da minha vida, a vida de vocês, a missão de vocês, para que o mundo cresça em mim, levou vocês ao contrário, me desentronizaram e entronizaram o querer do povo de Deus, do povo israelita. Quando fizeram isso, eu tive que espalhar vocês de novo. Eu tive que permitir que vocês colhessem o fruto do pecado de vocês. Mas isso depõe contra mim. Porque o povo diz, onde é que está o Deus dessas pessoas que não deu a terra e permite que ela seja tomada? Então Deus diz assim, pois agora, eu de novo, por causa do meu nome, restituirei vocês. Trarei de volta. Vocês não vão envergonhar mais o nome do Senhor. Deus deu a terra e Deus a dará de volta. E ele diz no versículo 22, eu honrarei o meu nome, mas não por causa de vocês, israelitas, mas por amor do meu santo nome. E no versículo 23 ele diz, usarei vocês para saberem que eu sou santo. E ele diz, por causa disso, quando o mundo souber que eu sou santo, haverá fartura do pão, os campos serão fartos, haverá paz, haverá alegria. Deus diz assim, coisas maravilhosas que você pode ler lá. Mas, irmãs e irmãos, é muito claro aqui, Deus fará por causa dele. A missão é de Deus, a visão é de Deus. E o propósito não somos nós, mas o querer de Deus. E o querer de Deus é restauração, é comunhão com Ele, é vida de obediência a Ele, é altar do Senhor, irmãs e irmãos, é honrar o nome de Deus, não com bens que nós recebamos, mas com atitudes que deixem claro que nós trazemos dentro de nós uma luz cuja essência é o Senhor. É a escolha pelas escolhas de Deus, é a escolha pelos caminhos de Deus, é a escolha pelo caráter de Deus, é a escolha pelo nome de Deus, e não pelo meu interesse pessoal. Mas nós sabemos muito bem, meus irmãos, que o povo de Israel não tomou essa cruz. Deus levantou homens e mulheres, mas não adiantou. Ninguém quis tomar a cruz até o final. Carregava-se a cruz enquanto era conveniente. Depois de um certo momento, a cruz não era mais carregada. E eu me lembro do rei Ezequias, quando ele estava bem, o reino cresceu, se desenvolveu, e ele recebe visitantes de vários países para conhecer o que Deus tinha feito naquela terra. E depois que ele recebe os reis da Babilônia, que eles conhecem, ficam encantados com aquilo que Deus fizera, a palavra de Deus diz assim, Deus abandonou Ezequias para que ele soubesse o que estava no coração dele. Vaidade. Orgulho, trocando as coisas. O reino de Deus não é para ser mostrado para outros reis. O reino de Deus é para ser levado a todos aqueles que ainda não o conhecem. Não é para que façamos reinos e sejam reinos poderosos para serem conhecidos por outros reis que dominam esse mundo. Mas é para que através desse reino haja igualdade, haja justiça, haja liberdade, haja libertação, haja louvor a Deus, haja conversão, haja mudança de vida. E por não quererem tomar essa cruz, Cristo vem para tomar a cruz. É definitivo, irmãs e irmãos. Nós não podemos deixar de ser cristãos sem a cruz. E a cruz não é maldição, a cruz é bênção. A cruz é a única esperança que nós temos de conhecer os caminhos do Senhor. Não há como conhecermos a intimidade de Deus sem a cruz. E aqui, irmãs e irmãos, Jesus realiza inúmeros milagres antes dessa conversa com os discípulos.
E num dado momento, aquele tititi, né? Nossa, Jesus curou o cego. Nossa, Jesus curou o surdo-mudo. Nossa, Jesus multiplicou os pães. E a gente sabe como é que é isso, né? Puxa, já ouviu falar de fulano? Olha lá, aconteceu isso, curou, e houve isso, e houve aquilo. E aí a nossa comunicação de corredor, como diz o bispo Adriel, se espalha rapidamente. Todo mundo fica sabendo, né? Nossa, aconteceu isso, aquilo, outro. Aí Jesus, naquele falatório todo, Jesus chega para os discípulos e diz assim, o que eles dizem que eu sou? Aí Pedro logo responde, uns dizem que o senhor é Elias, outros dizem que o senhor é Moisés, outros dizem que o senhor é João. Aí Jesus diz, muito bem, eles dizem muita coisa sobre mim. Agora eu quero saber de vocês que comem comigo, que dormem comigo, que me veem sem escovar dente, não sei nem se tinha escova de dente, mas tinha algum recurso. Vocês que me veem sair do banho, ou chegar da cidade sujo, imundo, empoeirado, né? E que entro na casa dos meus amigos. Vocês que estão comigo no bom e no ruim. Vocês que estão comigo quando eu tenho diarreia, preciso correr ao banheiro. Vocês que estão comigo quando eu estou comendo da fartura, mas também quando eu estou sem nada. Vocês que me conhecem de comigo andar de dentro de casa, não é? Da intimidade da família. Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro logo, né? Graças a Deus pelos Pedros, eu tenho dito isso. Todo lugar precisa de um Pedro, senão a coisa não anda. Sem Pedro não anda. Não é? Mas se for só com Pedro também arrasa tudo, porque o bicho faz e desfaz. Então tem que ter Pedro na frente e João atrás consertando as coisas, né? E aí, meus irmãos, Pedro logo, né? Senhor, tu és o Cristo. E em Mateus diz assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Oh, glória a Deus. Que confissão de fé maravilhosa. Pois é, irmãs e irmãos. Mas imediatamente Jesus diz para Pedro assim, pois é, Pedro, eu vou sair, eu vou para Jerusalém, ali eles vão me apanhar, vão me açoitar, vão me julgar, vão ter testemunhas falsas, eu vou ser, olha Pedro, a coisa vai ficar ruim. Pedro chama Jesus de lado. Pedro é aquele da decisão. Tem que ser logo, é ontem, para ontem. Né? Pedro chama Jesus e diz, mas Senhor, que negócio é esse? O Senhor, todo mundo aqui bem, o povo se convertendo. Olha, a coisa está ficando boa. Só vem dizer de morte. Que negócio é esse? Olha, isso aqui não está nos planos de Deus, não. Isso não faz parte do plano de Deus. O reino tem que ser glorificado. E aí Jesus claramente diz para Pedro, sai de perto de mim, Satanás. Porque está escrito. Irmãs e irmãos, essa palavra de Jesus, olha, Pedro não estava possesso, porque senão Jesus teria libertado Pedro. Pedro não estava oprimido, mas Pedro estava, sim, conduzido pelo diabo, por quê? Porque os pensamentos dele, humanos naquela hora, eram contrários aos pensamentos divinos. Então, há muito demônio entre nós, que não precisa nem ser dos anjos caídos. Esses estão e fazem e acontecem. Mas para mim o mais drástico e o mais disfarçado é esse. Da minha natureza humana que quero o que Deus não quer. E que em nome do querer meu, ou do querer que me satisfaça, que me traga um reino, que eu possa mostrar o reino para todos os reis da Babilônia, como Ezequias, eu venda o querer de Deus a troco de uma glória que não nos pertence aqui na terra. Irmãs e irmãos, isso é sedutor. Isso é sedutor mesmo. Eu vou dizer para vocês uma coisa que é pecado entre nós. Nós temos que reconhecer carisma pastoral, de liderança leiga e do colégio episcopal. Quer a gente entenda ou não, nós temos a convicção que Deus tem nos escolhido. E nós fazemos isso como entendendo que é a escolha de Deus. Agora, irmãs e irmãos, querer que a gente não pegue fila, porque é bispo ou bispa, é pecado. E isso é tentação que a gente às vezes tem que dizer, sai de perto de mim, Satanás. Porque o próprio Pedro que está do nosso lado, está nos seduzindo. Gente, nós não temos que ter desrespeito, mas nós temos que ter os pensamentos de Deus. Para qualquer pessoa, para qualquer situação, para qualquer limite, seja o que for. Nós não podemos agir como Pedro, que confessa e nega. Porque ao mesmo tempo que ele é arrojado na confissão, ele nega quando ele cede aos princípios desse mundo tenebroso que jaz no maligno. E aí Jesus está dizendo para ele, você pensa como humanos, Pedro. Por isso que você, nesse momento, você representa para mim Satanás. Você representa Satanás para mim. E lembra da transfiguração? Depois disso, Jesus vai para o monte da transfiguração. E ali, mais uma vez, irmãs e irmãos, Pedro, de novo, nega. Jesus está na transfiguração, ele é transfigurado mesmo. Naquele momento, Pedro diz para Jesus, Senhor, vamos construir uma tenda para vocês três. Moisés,
Elias e Jesus. Pedro acabara de dizer, tu és o Cristo. Mas na hora que a transfiguração acontece, Pedro se esquece de que Jesus é o centro e quer construir uma tenda igual para Elias, para Moisés e para Jesus. Irmãs e irmãos, aí está a negação da cruz. Quando eu quero construir na igreja, quando eu quero construir na minha casa, quando eu quero construir no meu reinado que Deus me deu, não é? Quando eu quero construir ali uma tenda, entendendo que Jesus, eu e meus aliados ou aliadas somos iguais e merecemos 3 tendas. É verdade. E é aquela lixa de prego. Irmãs e irmãos, é um desafio muito grande para a minha vida e para a sua vida. O poder seduz, o poder é bom, o poder tem tantas vantagens, muitas vantagens. Até da gente ser conhecido, né? Nunca fui tão fotografada quanto depois que eu fui eleita episcopisa. Não fiquei mais bonita, não fiz cirurgia plástica, não fiquei mais nova, mas eu sou fotografada. Claro que é a bispa que é fotografada, lógico que é. E o dia que não for eu, será a próxima irmã. Vai ser fotografada de tudo que é jeito. Agora, nós não podemos perder, irmãs e irmãos, a verdade de que isto não é a realidade. Isso é apenas um instrumento. A razão é a missão. A missão é a única razão de ser da igreja. E eu tenho dito muito nas igrejas por onde passo, lá no Nordeste, estão aqui irmãs e irmãos da igreja que ouvem isso de mim. Irmãs e irmãos, como seria bom se os ministérios que tocam na igreja fossem tocar nos presídios? Como seria bom que o ministério de dança da igreja fosse dançar nas praças públicas? Como seria bom, irmãs e irmãos, se os ministérios de pregação da palavra fossem pregar em tantos lugares onde ninguém vai? Irmãs e irmãos, se isso não acontece, para que nos reunimos em igreja? Qual é a razão de ser do templo, irmãs e irmãos? A não ser aperfeiçoar os santos para servir ao Senhor. Essa troca de valores está tão grande que para nós a última razão é o templo. Eu tenho dito também no Nordeste, irmãs e irmãos, vamos ganhar o máximo que puder. Construir um templo o mais simples e bonito que puder. E com o que sobrar do dinheiro, investir em outros templos. Nós não precisamos de templos suntuosos, irmãs, mas nós não vamos levar isso. Claro que a gente diz assim, né, que beleza não põe mesa, mas também não precisa comer no chão. Tá certo. Não precisamos de um baita templo, mas também tem que ter um templo confortável, etc. Mas, irmãs e irmãos, será que não dá para a gente pensar que ao invés de construir um templo, às vezes com R$1 milhão, a gente construiria mais 100, com às vezes R$100.000? Bonito, de bom gosto, com boa arquitetura, com bom acolhimento, mas sem, irmãs e irmãos, desejar apresentar ao reino desse mundo. Porque se nós fizermos isso, Deus fará como fez com Ezequias. Ele vai tirar de nós a presença dele, para que a gente saiba o que realmente está no coração da gente. Finalmente, irmãs e irmãos, quando Jesus fala para Pedro, da importância ali agora de cada um tomar a sua cruz. Tomar a cruz é obedecer ao Senhor. Nós aqui tivemos que tomar a cruz várias vezes nesse lugar. E eu louvo a Deus porque nós estamos tendo paz, porque sem sombra de dúvida, muitos e muitos de nós estão tomando a cruz de Cristo. Na hora da decisão, nós temos aberto mão dos nossos interesses, da minha região, né, do meu grupo, do meu querer, em nome da igreja e do reino de Deus aqui na terra. Por isso a paz entre nós, por isso há avivamento, por isso o Espírito nos visita. Irmãs e irmãos, humilhação humana é um sério risco para que a gente entregue a cruz. Não é fácil a gente sofrer qualquer tipo de humilhação, qualquer tipo de decepção, qualquer tipo de rejeição. É muito difícil. Mas, irmãs e irmãos, nós sabemos bem que o que nos mantém, como manterá Ezequias e como manteve Jesus, com certeza não é agradar as pessoas, mas é agradar a Deus. Deus nos convida a essa tomada de cruz, a agradar ao Senhor. Por mais que o nosso alvo seja bom, por mais que o nosso interesse seja bom, irmãs e irmãos, Deus é maior que o nosso interesse. E o interesse de Deus tem que ser o nosso interesse. Quando isso acontece, quando a gente se submete, quando a gente, ao invés de brigar, não é, um com o outro, eu com você, mas brigamos por ideias e entendemos que a sua ideia é melhor que a minha, que a sua ideia é aquela que traz o coração de Deus para todos e todas, louvado seja o Senhor, mais vale obedecer a Deus do que as pessoas. Irmãs e irmãos, Deus nos chama cada dia a isso.
Deus nos chama a viver a graça dele, confiar no Senhor. Aquele que levou Cristo para a cruz foi o mesmo que ressuscitou a Cristo. Aquele que permitiu que Cristo fosse julgado, preso e condenado, não permitiu que isso se desse para sempre, porque a ressurreição chegou. Às vezes, irmãs e irmãos, talvez estejamos vivendo aqui o dia da sexta-feira. Talvez o dia que você esteja vivendo seja o dia da morte, da dor, da perda. Talvez seja o dia em que a sua ideia não aconteceu. Mas, irmãs e irmãos, se nós entendermos que é preciso tomar esta cruz e caminhar em obediência a Deus, porque Ele é fiel, porque o dia não acabou e o domingo está chegando para a glória de Deus. Então, irmãs e irmãos, nada segurará o povo de Deus. Nada segurará. Porque quer nas provas, quer nas lutas, a igreja sempre caminhará dizendo, o Senhor é bom, o Senhor está entre nós, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero encerrar aqui, irmãs e irmãos, lendo algo que tem me chamado a atenção nessa mesma direção. Há um movimento hoje muito forte tentando voltar com o judaísmo para as nossas igrejas. Isso me preocupa muito. Uma teologia bíblica correta, mas veterotestamentária. Sem a visão da cruz, sem essa visão de Cristo que passa pela humilhação, pelo sofrimento, porque esta é a vontade de Deus. Não é um sofrimento que Cristo passou como vítima, mas passou por decisão. Eu vou passar por isso. Eu poderia fazer diferente, mas eu vou por aqui, porque é por aqui que Deus quer que eu vá. E aí, irmãs e irmãos, eu termino lendo essa palavra de Paulo. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque há muitas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos, antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que Cristo anunciou, que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Respondam somente isso. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir ao fim pelas suas próprias forças. Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagre entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Louvado seja o Senhor. Nós temos a mensagem, nós cremos nela. E essa mensagem é poderosa para fazer infinitamente mais do que temos tido, ouvido e visto. Que o Senhor, irmãs e irmãos, nos ajude. Eu peço a você, não seja Pedro na minha vida. Não me livre de Jerusalém. Me ajude a caminhar com Jerusalém em obediência. Haja pelo poder do Espírito Santo e não pelas conveniências humanas, em nome de Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Irmã e irmão, para a glória do Senhor, eu creio, Deus tem esse propósito para a nossa igreja, Deus está cumprindo esse propósito, e é privilégio da parte de Deus fazermos parte desse povo, que se chama povo santo, e que se chama povo de propriedade exclusiva de Deus. Louvado seja o Senhor. Amém.